Oi, gente, paz do Senhor. Abra uma Bíblia aí em Romanos capítulo 10, versículo 14. Romanos capítulo 10, versículo de número 14. Romanos 10, 14. Tem algumas pessoas que estão chegando. Quem que está aqui? Todo mundo que está aqui hoje estava ontem. Quem não estava ontem e veio hoje, faz assim com a mão. Não estava ontem, mas... Eita, bastante gente. Ué, o pessoal de ontem não veio hoje. É assim, vai revezando, não é? Porque estava ontem não veio hoje. Ok. Ontem nós, na primeira parte dessa nossa fala, nós focamos um pouco mais no aspecto estrutural da mensagem. Ou seja, o que nós conversamos ontem foi basicamente quais são as etapas básicas, sem grandes aprofundamentos, porque o tempo não nos permite, para que nós possamos começar a pensar sobre um sermão, sobre uma pregação ou sobre uma ministração na escola bíblica dominical. Ontem, o que nós vimos? Vamos relembrar aqui rapidamente. Vem comigo aqui. Quem estava aqui ontem, me ajuda. Quem não estava, depois a gente dá um jeito de permitir que vocês acessem essa informação de alguma maneira. Nós começamos conversando sobre a importância de definirmos um texto bíblico, certo? Não foi isso? Nós dissemos, olha, um grande equívoco da maioria dos pregadores e professores é primeiro definir o assunto para depois definir o texto bíblico, sendo que a ordem normal é o quê? Texto bíblico e depois tema. Pode acontecer de algum momento o assunto vir primeiro que o tema, sim ou não? Que o assunto vir primeiro que o texto bíblico, sim ou não? Sim, mas e a ordem natural? Não. Muito bem, vimos também que o texto precisa falar com você, porque senão já era. Qual é a importância do texto bíblico? Vamos lembrar? Eram algumas delas apenas, tá? Para nós ganharmos tempo. Primeiro, o texto bíblico confere autoridade. Isso, o texto bíblico confere autoridade ao que você vai falar. Se você vai pregar em cima de uma história, não tem autoridade nenhuma. A autoridade de uma mensagem, ela sempre virá pelo texto bíblico. O texto bíblico também serve para dar coesão na sua mensagem. Ou seja, o texto bíblico, ele permite que você desenvolva ele de maneira lógica. E por fim, você viu que o texto bíblico te ajuda a não fugir do assunto, certo? O texto bíblico te ajuda a permanecer na lógica do que você está falando e não ficar pulando de galho em galho de qualquer maneira. Depois nós vimos também que existem algumas estruturas de sermão, passamos rapidamente por elas. Nós temos o sermão temático, o sermão textual e o sermão expositivo. O sermão temático é aquele que ele está baseado em um tema. Nesse caso, o texto bíblico é apenas um pretexto, exatamente. Nós vimos que o textual é quando você pega um versículo e disserta em cima de um versículo, certo? Toda a sua pregação é baseada em cima de um texto e você vai analisar aquele texto. Nós vimos que existem alguns textos bíblicos que já trazem uma divisão pronta, que é o chamado textual natural. Exemplo que nós vimos ontem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essas três estruturas já é uma pregação, né? Você já tem a divisão do seu tópico ali. Uma coisa que eu não comentei ontem, mas que eu acho importante comentar hoje, no primeiro assunto nosso, é quantos tópicos tem que ter uma mensagem, né? Ontem até mandaram uma pergunta para mim depois, no meu particular, falando sobre isso. Não existe uma quantidade fixa de tópicos. Tudo depende de quanto tempo você vai falar. Mas normalmente, para uma mensagem que vai de 30 minutos a 1 hora, nós dividimos em 3 tópicos, sem contar a introdução, tá? Sem contar a introdução. Outra coisa importante que eu quero ressaltar com os irmãos, que também me foi perguntado ontem, é sobre a introdução. Quanto tempo uma introdução deve fazer? Meus irmãos, uma introdução para uma pregação não deve ultrapassar 10 minutos. Por quê? Porque senão ela vai tomar o tempo da explicação do texto. Inclusive nesse ponto, deixa eu dar uma dica para você que é pregador, pregadora aqui da região.
para de ficar gastando 5 minutos agradecendo. Todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem você é. Quando você vai lá num congresso fora, sabe, que você vai, ninguém te conhece, aí você agradece pastor, líder e tal. Mas assim, tem gente que vai pregar, que já pregou 6 vezes a pregação e gasta 10 minutos ali, agradecendo e tal. Não, meu irmão, ganha tempo. Todo mundo te conhece, já te viu pregar, sabe quem você é. Seja eficiente. Eu agradeço o pastor, a liderança, muito obrigado. Vamos ver. E mais, não, se você vai estender no seu agradecimento, deixe a igreja sentada. Pô, fica em pé para ler a palavra, aí você fica 10 minutos falando. Não faça isso, ok? Vai demorar, vai estender no agradecimento, vai apresentar material que você tem, alguma coisa assim. Deixa o povo sentado. Quando você for ler a Bíblia, aí você pede para o povo ficar em pé, se for o caso, tá bom? Mas são pequenos detalhes que nós vamos ajustando. 3 tópicos é o ideal, e uma introdução não deve ultrapassar os 10 minutos, tá bom? Meus irmãos, Romanos capítulo 10, agora hoje, só para a gente fazer a leitura, eu disse para vocês que nós iríamos, depois de pensar nos aspectos estruturais da mensagem, pensar nos desafios da ministração para adolescentes. Ontem foi em geral, certo? Hoje nós vamos refletir um pouco sobre as dificuldades, os desafios e a esperança que nós temos ao ministrar para adolescentes. Então hoje isso vai valer para todo mundo, incluindo para adolescentes aí que querem evangelizar. Romanos capítulo 10, eu gostaria de ler com os irmãos o versículo 14 e 15, que é um versículo marcante. Se puderem ficar em pés, eu vou agradecer. Como eu disse ontem, eu vou ler pelo telão, porque nós faremos uma leitura numa única versão. 14 e 15, tá, pessoal da comunicação, só para ajudar vocês. Verso 14: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado por essa tarde que nós estamos aqui em Tua presença. Obrigado pela vida de cada líder e adolescente que veio aqui nesta tarde para aprender mais a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor continue conosco ao longo dessa programação, que possamos encerrar com chave de ouro tudo que o Senhor preparou para nós nesses 2 dias de evento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. Gente, eu queria, na verdade, antes de entrar aqui nos tópicos que eu preparei para vocês, agradecer muito ao empenho das lideranças e dos adolescentes de estarem aqui. Esse é o primeiro liderar, e sempre há espaço e sempre haverá espaço para melhorar. Então, eu sei da dificuldade, dos desafios que é a logística de se mover de suas congregações. Alguns aqui são de congregações bem distantes para estarem aqui. Muitos adolescentes que estão aqui também para aprender. Deus abençoe a vocês cada vez mais, tá? E vocês saiam daqui realmente cheios de conhecimento e empolgados para fazer. E que sejam vetores de espalhar os ensinamentos que aqui foram colocados. Muitos não vieram, mas que você leve para a sua congregação, leve para onde você atua no seu núcleo, tá? O que você aprendeu aqui. O material de hoje, eu tenho ele em PDF, depois eu estarei encaminhando para o Marconi, e ele pode estar direcionando para algum grupo, tá, Marconi? Para quem tiver interesse. Muito bem. Meus irmãos, irmãs, nós todos concordamos que pregar ou ensinar não é um ministério fácil. Quando eu falo fácil, eu não estou nem me referindo a você falar, a ter eloquência, retórica, não, nada disso, tá? Eu estou me referindo realmente a você tanto
preparar um sermão, preparar algo para trazer para a igreja, como ao mesmo tempo viver aquilo que você está pregando. Nós já passamos por épocas de crises em pregações, e a pregação, ela sempre esteve íntima, aliada dos grandes avivamentos da história. Você nunca vai ouvir falar de grandes avivalistas ou de grandes avivamentos que vieram dissociados, separados de pregação. Todo grande avivamento na história, se você pegar os 518 anos que nós temos aí, 517 anos, né, que nós temos da Reforma Protestante, você vai ver que avivamento sempre veio aliado com palavra. Aliás, veio aliado com duas coisas: palavra e arrependimento. Sempre. Palavra e ganhar almas para Cristo. Todo avivamento genuíno, verdadeiro, ele veio associado com pregações e ganhar almas. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, um dos grandes pregadores que são mais citados hoje em dia, né, que a gente mais tem citações dele na internet, Charles Haddon Spurgeon. No seu auge, quando Charles Spurgeon morreu, ele deixou um acervo de mais ou menos 84 mil sermões escritos. Se você fizer a divisão pelo tempo de vida dele, de ativo no ministério, Charles Spurgeon chegou a escrever 4 sermões todos os dias. O Moody, Dwight Moody, na época áurea do seu ministério, ele chegou a vender 300 mil sermões em um dia. Vou explicar para você isso aqui porque pode não fazer sentido. No século XIX, os pregadores faziam assim, não era igual hoje. Os pregadores faziam assim, eles escreviam o sermão era impresso. Na segunda-feira, aquele sermão era disponibilizado em bancas de jornais, em bancas de revistas da época, de maneira que o fiel comprava o sermão lá na banca. No domingo, ele levava o sermão para a igreja e ele acompanhava o sermão impresso. É como se eu pegasse o meu esboço, imprimisse, pusesse nas bancas e você me acompanhasse com o esboço, entende? Um outro detalhe é que o sermão era lido, tá? Então as pessoas acompanhavam. Então significa que numa semana 300 mil pessoas acompanharam uma pregação do Moody. Pode parecer uma coisa hoje relevante, mas imagine isso no século XIX, porque hoje é fácil, entre aspas, você disseminar 300 mil cópias. Tem e-mail, tem redes sociais que fazem isso. Na época, esses pregadores não é dessa forma. Então, Charles Finney, Jonathan Edwards, que escreveu 36 mil sermões, entre eles o mais famoso, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, eram homens que viviam para pregação mesmo, e que abriram mão de muita coisa em prol disso. Tá? Agora, é interessante porque, se eu pegasse Charles Finney, se eu pegasse Jonathan Edwards, e trouxessem para o culto de domingo de hoje, colocassem eles aqui no púlpito, eles começassem a pregar, haveria uma enorme chance de eu ficar extremamente frustrado com a pregação deles. Por quê? Porque a pregação era lida. Eu não estou me referindo ao conteúdo, ao teor da pregação, porque o teor da pregação é o mesmo, e quem não lê, e quem lê os sermões desses homens e não fica impactado com a intimidade que eles tinham com a palavra de Deus, são pessoas que têm que converter de novo. Tá? Então não é o teor, é a forma como é transmitido. Isso é importante deixar claro, porque se nós estamos aqui reunidos pensando numa maneira de comunicar a palavra de Deus para adolescentes, é muito comum você encontrar um crente mais dogmático, digamos assim, que vai falar, a palavra de Deus é suficiente. E ninguém está contestando isso. A palavra de Deus é suficiente. O que nós estamos dizendo é que a maneira como essa palavra será apresentada é que não só pode, como risca ou pode, deve ser adequada às estruturas do tempo que nós temos hoje. Há um tempo atrás,
nós tínhamos um outro vernáculo, nós tínhamos um outro português. Quem aqui faz primeiro ano, segundo ano, deve ter estudado na escola literatura barroca, literatura quinhentista, e arcadismo, e vai lembrar que muitas vezes a gente pegava aquele texto e ia ler e não entendia nada, apesar de ser em português. Você nem precisa voltar tanto tempo assim não. Pega uma propaganda ou um texto jornalístico da virada do século XIX para o século XX, para você ver o que vai acontecer. O português era outro, a grafia era outra, a maneira de escrever era outra. As crianças no século XVIII aprendiam latim na escola, latim. Na década de 20, 30, 40, até meados dos anos 60, nós ainda tínhamos palmatória na escola. Eu cheguei a receber beliscão de professor e professor, coisa impensável hoje em dia, e tem gente que vai contar histórias semelhantes. O teor das coisas vão mudando ao longo do tempo. E mais, a forma e a maneira como o sermão é apresentado também vai mudar ao longo do tempo. Lá em casa, por exemplo, é uma guerra, é uma briga, para eu fazer os meninos lerem. Por quê? Porque eu li muito quando eu era criança, mas muito mesmo, irmão. Eu era rato de biblioteca. Mas qual é o contexto? Eu cresci numa casa de um pastor assembleiano que não era raiz, ele era ultra raiz. Então, na minha casa, eu não tinha televisão. Não tinha, Rodrigo. Eu fui ter televisão em casa com canal quando eu saí de casa. Porque quando eu estava com meus 13 anos, papai comprou uma TV, mas só tinha videocassete nela. Então, eu sou uma pessoa que eu não suporto ver filme de história bíblica. Eu não dou conta. Por quê? Porque quando eu era criança, foi uma overdose. Porque a única coisa que eu assisti em casa era a história de José, a história de Jacó, a história de Abraão, a história de José, a história de Jacó, a história de Abraão. Acabou? Era João Naí de Patmos. Então assim, eu não suportava mais aquilo. Então eu não aguentava. Então nesse processo que eu não tinha TV, aonde eu ia exercer minha criatividade? Nos livros. Então tinha uma irmã chamada Cida, que trabalhava na biblioteca da cidade. Eu saía da escola 11h30 da manhã, acreditem, minha aula terminava 11h30 da manhã, não era 1h da tarde, meio-dia, como termina hoje, 12h30, né? Era 11h30 da manhã, ia para casa, engolia um arroz rapidão, ela passava na minha casa, me buscava, eu tinha meus 7 anos, e eu ia para a biblioteca municipal. Na biblioteca, só podia carregar 3 livros, mas como eu era membro da igreja, e eu era filho do pastor, deixava eu carregar quantos eu quisesse. Então eu ia com a mochilinha e voltava com a mochila cheia. O primeiro livro que eu li na vida, além, óbvio, da Bíblia Sagrada, porque o primeiro livro que eu li mesmo assim, que eu comecei a exercer minhas letras, foi a Bíblia. Mas literatura universal, a primeira literatura que eu li foi Caçadas de Pedrinho, Monteiro Lobato. E eu nunca esqueço que eu fiquei tão empolgado com a história, que eu morava numa casa que não tinha forro. Então a luz da lua entrava por entre um vidro que papai colocou, porque meu pai, não está transmitindo não, né? Papai, te amo, tá? Era aquele pedreiro, como é que eu vou dizer? Intuitivo, né? Ele aprendeu a fazer as coisas. Então ele fez o telhado da casa e ficou um vão entre o telhado e a parede de trás. E um dia choveu, Ludinha, e molhou a casa inteira, e minha mãe virou uma arara, porque a chuva batia e ia entrar pelo vão entre o telhado e a parede. Resultado, para tentar consertar, colocou um vidro. Aquele vidro foi minha salvação, porque 9h30 da noite, mamãe falava, vai dormir. Eu ia para a cama, mas eu queria terminar de ler o livro. O que eu fazia? Quando todo mundo dormia, eu pegava o livro, ia para o rumo que a luz da lua estava entrando mais ou menos, e eu acabei com a minha vista fazendo isso, tá? Eu lia o livro pela luz da lua. Agora, essa era a minha realidade. Eu não tinha computador, não tinha Roblox, não tinha Fortnite, Valorant, não tinha Dragon Ball Z, não tinha Demon Slayers, e vai assim para competir comigo. Não tinha, então eu lia muito. Eu li demais. Eu tenho lista de livros que eu fazia quando eu era pequeno, com mais de 6.000 livros lidos até os meus 17 anos de idade. Eu li muito, irmão. Até hoje, quando eu faço vestibular da UFO,
O povo fica impressionado com meus acertos em filosofia, sociologia, mas porque eu li muito. Tá, e aí? Meus filhos não, meu filho. Lá em casa tem os livros. Aí lá vai eu comprar coleção Vagalume para eles lerem. Ah, menina, é uma luta. Porque o computador quer chamar a atenção, o jogo de luz da máquina. Então o contexto hoje que disputa é outro. E exatamente aí entra o primeiro tópico que eu quero chamar a atenção de vocês. Qual é o primeiro grande desafio hoje para nós pregarmos a palavra de Deus para adolescentes? Exatamente esse que eu acabei de citar. A competição pela atenção deles. Primeira dificuldade que nós temos, registre. Primeiro desafio para quem vai pregar ou ministrar para adolescentes. A competição pela atenção. Por quê, irmão de Israel? Porque, repito, lembra que eu falei ontem que o nosso cérebro, ele trabalha muito aliado com o sinestésico? Já viu quando você é criança? A criança é um exemplo típico disso. Qual que é o livro que uma criança gosta de ler? Um livro com ilustração, é ou não é? Com muitas cores. Isso é um resquício do que todo ser humano é. Tudo aquilo que tem som, tudo aquilo que tem imagem, tudo aquilo que tem áudio, tudo aquilo que você pode interagir, chama muito a atenção. E vou dizer mais. Antigamente, o celular chamava a atenção, mas você enjoava com ele rapidinho, porque a única coisa que ele servia é para receber ligação e mandar mensagem. E se fosse mandar desenho, era uma cruz, porque era tanto símbolo que você tinha que fazer, que era quase impossível. Hoje não. Hoje o celular é um mini computador, e você coloca a Bíblia aqui. Quando você colocar a Bíblia, você coloca a Bíblia aqui, ó, e aí muita gente faz isso. Coloca o adolescente aqui, não é a Bíblia. Aí aqui tem um desenho do mapa bíblico, você pode clicar, abrir alguma coisa. E você está aqui pregando para o adolescente. Falando, blá, 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 pá, 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 pá. E ele está aqui, está no Web Bíblia. Só que no Web Bíblia, ele está clicando desenho, ele está clicando alguma coisa, ele está vendo alguma curiosidade. Ou seja, ele não está escutando nada do que você está falando, mesmo que ele não esteja no WhatsApp. Inclusive, nesse ponto, é onde eu falo que a gente não deve jamais excluir a tecnologia do ensino, mas precisa saber a hora. Por que eu sempre estimulo adolescentes e jovens a usar Bíblia física e revista física? Não é porque eu sou contra o app, não. É porque você está aqui, você não colocou no modo avião. Então, quando você está ali na revista aqui, ou abrir na Bíblia, vem uma notificação do seu Instagram, fulano curtiu seu story. Ou, tá aqui, vem uma notificação para você assim, ó, fulano publicou um Reels. Aí na curiosidade, o que você faz? Você clica, o que vai acontecer? O algoritmo, não é besta nem nada, vai te recomendar um outro vídeo ou um outro post afim àquele que você tem interesse. Resultado, o que era só uma notificação, vira 5, 10 minutos de feed rolando e o professor falando. Então, você precisa, primeiro desafio que nós temos. Calma, eu vou falar os desafios, depois eu falo os remédios para os desafios, tá bom? Beleza? Depois eu dou algumas dicas de como vencer os desafios. Então, primeiro desafio é exatamente esse: a competição pela atenção. Nós temos dois tipos de atenção: a voluntária e a involuntária. A involuntária é aquela atenção que a pessoa tem algo naturalmente, sem ninguém forçar, ela já concentra naquilo. Essa é a atenção involuntária. A atenção voluntária é aquela que você a atenção voluntária é aquela que a pessoa precisa fazer um esforço pessoal para estar engajada. Vou repetir para você, tá? Nós que pregamos, nós que ensinamos, temos dois tipos de atenção, e elas estão acontecendo aqui agora, bem agora. Tem aquilo que chama a sua atenção involuntariamente. Exemplo, se você está aqui me ouvindo, aqui tem uns beija-flor, tem uns passarinhos de vez em quando que passa voando aqui. Se um deles passar aqui, involuntariamente você vai ficar assim para eles, ó, olhando para eles, certo? Porque a atenção involuntária é aquela que sozinha ela atrai você. A voluntária é o que a maioria está exercendo aqui.
Você está se disciplinando para prestar atenção em mim. Você está se forçando a prestar atenção em mim. É fácil? Não. E essa atenção voluntária é a que você, professor, é a que você, pregador, pregadora, ministrante, mais precisa chamar para o seu aluno. Então, olha só, o primeiro desafio é entender que existem várias coisas que estão competindo com você durante a sua ministração. Repita, competição. Primeiro desafio, competição pela atenção do adolescente, certo? Você hoje está competindo com coisas que o seu pai, o pregador dos anos 70, o pregador dos anos 80 não competiu. Não competiu. Isso é tão sério, gente, isso é tão sério. Os irmãos sabem que os países nórdicos sempre foram referência em educação mundial. Se quisesse falar em educação de qualidade, se falava em Noruega, Suécia, Suíça e assim, Finlândia referência nas políticas educacionais. Em termos de tecnologia, juntamente com os países nórdicos, você tem ali a Singapura, que ocupa os primeiros índices de qualidade. Tanto é que no PISA, que é o exame internacional de avaliação dos estudantes, que o Brasil vergonhosamente ocupa uma das últimas posições, nós temos Singapura na primeira posição. Esses países, de 3 anos para cá, começaram a amargar uma queda vertiginosa na qualidade de ensino. Quando foram fazer uma pesquisa, e assim, o Brasil gosta de importar tudo que vem de fora sem analisar o contexto, a sociedade histórica que ele tem. Não adianta a gente querer achar que um dia a gente vai ser igual ao japonês, disciplinado daquele jeito. Nós não vamos ter, porque é uma questão histórica, de formação cultural. Esquece. Não adianta que um dia o Brasil seja o Japão. Não será. Não será. Então, o que acontece? Esses países, e o Brasil gostava de importar as coisas lá para cá, sempre, sem fazer uma averiguação. De 3 anos para cá, eles começaram a amargar quedas no índice de avaliação. Foram fazer a pesquisa, observar, entre vários motivos, qual era o principal motivo da queda na qualidade do ensino? Celular. Celular. Sabe o que eles fizeram agora? Proibiram o celular. Tem países que virou lei celular não entrar em sala de aula. E aí eu vou dar um testemunho pessoal. Eu trabalho numa escola aqui de Uberlândia, uma das maiores escolas de Uberlândia, que sempre gostou dessa questão da vanguarda na tecnologia. Isso é bom, isso é bom. O ano passado, reunimos, falamos assim, chega. Agora é o seguinte, é para proibir celular definitivamente. Pegou você com o celular, você vai para casa. Não tem nem aquele negócio de ficar assim, espera o próximo horário, entendeu? Não tem, vou esperar o próximo. Não tem. Professor pegou você com celular, foninho de ouvido, dentro de sala de aula, você vai sair e é dali para casa. Vai ligar para o teu pai, para tua mãe, vai te buscar aqui, você vai embora para casa. Não tem. Irmãos e irmãs, nós estamos no 4º mês. Melhor ano da minha vida dando aula no colégio. É uma paz. Agora eu te pergunto, eliminamos o celular quando não estou usando? Sim. Agora, tem momentos que eu falo, gente, eu vou fazer um Kahoot aqui. O famoso Kahoot é uma ferramenta que a gente usa, né? Pegue o celular de vocês. Aí, ok. Todo mundo pega, vai participar. Estão entendendo o que eu estou falando? Por que tivemos que ser tão drásticos? Porque é extremamente difícil competir com a atenção de quem está. Você quer ver um exemplo clássico? Eu vou te convidar aqui, ó. Eu dei um exemplo profissional, certo? Você quer ver um exemplo da dificuldade que é pregar, ensinar? Meili, vem aqui um dia e assiste aula, olha eu. Assiste um culto, Meili. Ali, ó, debaixo das escadas, debaixo da galeria ali para a irmã ver. Um dia que tiver ceia. Terrível, não é, Lud? Terrível! É impressionante
como que eu falo, pastor Gerson, uma coisa é quando eu sento aqui na frente para participar do culto, outra coisa é ali de baixo. Por quê? Não é por causa do som, não é. Sabe o que é o problema? A falta de atenção de quem está lá. Porque como está longe, gente, é uma conversação, é uma movimentação que dá vontade. Fala assim, meu filho, senta aí. E falta coisa aqui, mas na igreja, né? Senta aí, meu filho, pelo amor de Deus. Presta atenção no culto. Escuta a pregação. É uma conversação, uma resenha, e é uma mexeção no celular, e é uma luzaiada. Irmão, se apagar, um dia eu queria ter visto isso aqui. Se um dia apagar a luz aqui de uma vez, na hora da pregação, o que você vai ver de pontinho, brilhando no meio do povo aí, não está de brincadeira. Quem é que perde com isso? A igreja. Depois sai assim, culto ruim, pregador mais ou menos. Eu não gosto dessa liturgia não, prefiro a outra. É claro, meu filho, você nem prestou atenção. Então assim, primeiro ponto que eu acho importante nós colocarmos é isso. Agora, qual é o nosso desafio? Nós precisamos atacar esse problema. Nós precisamos ir atrás disso, resolver esse. Mas segura o que eu ia falar, porque a estratégia é tão importante quanto a ação. Vou repetir para você. A estratégia é tão importante quanto as palavras que eu estou falando. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 10, assim, sede sábios como as serpentes. Palavra, sábio, conhecimento, verbalização, fala. Sede sábios como a serpente, mas prudentes como a pomba. Prudência quer dizer, seja sábio, mas saiba agir de conformidade com o ambiente que você está. Então, na verdade, você não vai sumir com a tecnologia da igreja. Você não vai sumir com as mudanças tecnológicas desse ambiente. O que nós temos que começar a fazer é trazer isso para nós de forma disciplinada. Vou repetir para você. Nós precisamos usar essas ferramentas de maneira disciplinada. Porque vou dar um exemplo do que é uma luz disciplinada e uma indisciplinada. Essa luz que está chegando até nós aqui é uma luz indisciplinada. Por quê? Porque ela é difusa. Esse aparelho aqui, essa lâmpada, ela está emitindo o que nós chamamos em física de frente de luz esférica. Ou seja, ela está emitindo luz para tudo quanto é lado aqui. Está doendo essa luz aqui em você? Está doendo? Não. Essa luz está cortando alguma coisa aqui? Não. Mas faz um teste. Pega essa mesma luz, com a mesma potência, com a mesma intensidade, e polariza ela no único caminho para você ver. Como se fosse um laser. Que é o laser, na verdade. O laser nada mais é do que luz polarizada. Quando você polariza, aí, meu amigo, ele te deixa cego. Ele corta chapa de aço. Ele faz um monte de coisa. Por quê? A fonte de luz é a mesma, só que está canalizada. Tecnologia é isso, gente. Não é você desperdiçar a tecnologia. É você trabalhar com essa tecnologia de forma disciplinada. De que maneira, professor? Vamos lá então? De que maneira? Primeiro, nas suas aulas, faça o uso da tecnologia. Use data show. Use ferramentas lúdicas. Use o ludicismo. Quem trabalha com adolescente, faça dinâmicas com eles. Dinâmica mesmo, sabe aquela velha guarda que a gente fazia quando era no retiro? Daquele mesmo jeito. Organize gincanas, ponha eles para se mover. Ponha-os em ação. Traga-os para dentro da sua lição. Você pode usar uma imagem, você pode usar um filme, você pode usar um questionário online. O Kahoot, para quem não conhece, vale a pena pesquisar. K-A-H-O-O-T. Vou repetir. K-A-H-O-O-T. Kahoot, tá? Que é uma ferramenta muito bacana para você utilizar dentro de sala de aula, cada um com o seu celular, tá? Fazer uma gincana dessa maneira. Você pode usar a rede social para evangelizar, para anunciar Jesus. Ou seja,
Você não pode demonizar o Instagram. Você não pode, eu não vou falar muito dessa parte, não vou acabar entrando na parte do Rodrigo aqui, mas eu vou só atalhar. Você não pode demonizar o YouTube. Você precisa utilizar aquilo, primeiro, para fazer a sua aula ser mais dinâmica, para fazer a sua aula ter mais vida. E segundo, para você aprender a ter filtro. Porque eu falei da competição, agora olha para mim, isso aqui é importante. Eu falei da competição tecnológica, certo? Tem uma segunda competição, que é a competição com quem prega bobagem, mas que tem eloquência. Essa competição chegou na sua sala. Essa competição chegou na sua igreja. Porque hoje na internet tem um monte de gente pregando bobagem, mas com vídeos editados, com uma fala treinada, com uma linguagem adequada para o adolescente, com uma fala talhada para o adolescente, que conhece a realidade dele, que sabe o que ele vive e você não sabe, e ele sabe. Aí ele como ele conhece o contexto adolescente, qual que é o grande segredo para você afetar alguém com sua palavra? Haver uma associação. A pessoa reconhecer que você conhece ele. Tem uma estratégia de venda, escuta isso aqui. Tem uma estratégia de venda, tem duas estratégias. Quando você vai vender um produto na internet e você contrata uma agência, a primeira coisa que ele fala é o seguinte: conheça a dor de quem vai comprar o seu produto. Essa é a primeira coisa que eles falam, né, Marco? Conheça a dor de quem vai comprar o seu produto. Se você não conhecer a dor do seu adolescente, ele não vai comprar sua liderança, ele não vai ser impactado pela sua mensagem, porque a sua pregação vai ser tão dissociada, tão longe do universo dele, do mundo em que ele vive, que não vai se reconhecer naquela pregação. Ele não vai se reconhecer naquela mensagem. Se ele não se reconhecer, se não perceber a identidade dele na pregação, já era, Marconi, acabou. Ele não vai. A primeira coisa é reconhecer a dor de quem vai consumir o seu produto. Segunda coisa, mostrar para ele que você passou pelo mesmo caminho que ele passou. Porque escuta, apesar da tecnologia não ser a mesma, questão hormonal em você quando era adolescente, líder, é a mesma dele hoje. Apesar de você não ter acesso, não ter tido acesso a tecnologias como ele tem hoje, o pecado carnal, as tentações que existia na antiguidade, continuam existindo hoje. Exemplo, hoje o meu adolescente tem um flagelo, que é a pornografia. Mas na minha época também era pornografia. A diferença, e isso que é importante reconhecer, é a dificuldade em acessar isso. Porque na minha época, adolescente, era terrível, graças a Deus. Era difícil. Vamos contar a história aqui não, né? Mas pelo amor de Deus, era uma luta quando você era adolescente para você conseguir ver alguma coisa pornográfica. Deus é... Agora, hoje em dia, o adolescente tem na palma da mão. Ô, gente, nós temos que ser sinceros aqui. Não adianta tampar o sol com a peneira aqui não. Estamos de super crente aqui não. Não. Quando o adolescente assembleando modelo de vitrine. Mentira. Mentira. Quem está me escutando aí, grado ou não, sabe o que eu estou falando. Todo mundo passou por tentação. E uma hora ou outra caiu nessa tentação. Só que era uma luta. Agora não. Celular, a coisa mais difícil que tinha era um assédio, mas existia. Hoje em dia, o WhatsApp, as comunidades via Instagram, o assédio acontece o tempo todo. Mas você precisa mostrar que você conhece essa realidade. Então, pega essa visão aqui, líder, adolescente, pega essa visão aqui. Primeiro, mostrar que você conhece as dores. E segundo, mostrar que você enfrentou as mesmas dores, guardadas as devidas proporções, mas enfrentou as mesmas dificuldades. Ok? Uma outra coisa importante de colocarmos aqui, gente, é a questão da dificuldade em se conectar. Eu vou dizer mais,
em se comunicar. A maioria aqui, se eu fizer uma pesquisa, o pai não está tão longe assim em termos de idade de vocês. Mas eu, por exemplo, eu e meu pai temos uma diferença muito grande de idade. Quando eu nasci, meu pai tinha 44 anos de idade. Então, ele estava 44 anos adiantado. Meu pai nasceu em 1940. Penso que eu mudo nessa época. Eu converso com ele e falo, pai, que é isso, hein? O senhor viu a Segunda Guerra Mundial. Tá de brincadeira, hein? Quando Vargas se matou, o senhor já estava nascido. Rapaz. Pai, o senhor votava, né? O senhor já votava na época do regime militar. Que isso? Meu Deus do céu. Eu fico brincando com ele, mas penso que o mundo mudou de lá para cá. E isso criou, sabe o quê? E aí todo mundo vai entender? Conflito de gerações. Quando a gente fala em julgo desigual na Bíblia Sagrada, a gente sempre toca muito nessa questão de um ser crente e o outro não ser crente. E eu sei que eu estou falando aqui para pessoas que casaram com um homem ou uma mulher bem mais velha. Isso acontece. E que vive bem. Acredite, você é exceção, você não é a regra. Você é a exceção. Porque a regra é, casamentos com grande diferença de idade têm problemas. E olha que eu falo por conhecimento de causa, porque mamãe é 24 anos mais nova que meu pai. Então eu sei o que é isso. Sei os dias que minha mãe queria esganar meu pai. Eu sei. Deve esse conflito. Por que eles acontecem? Não é porque um é menos crente que o outro. Não é porque um quer. Não. Acontece porque gerações diferentes, exatamente, têm mentes diferentes e se comunicam de forma diferente. Há um tempo atrás, escuta isso aqui, adolescentes, um professor colega meu se engraçou com uma aluna do cursinho. Aluno maior de idade, cursinho tem aluno que vai 17 anos até 70 anos, gente. Cursinho é um negócio. Se engraçou. Eu falei, fulano, você é 20 anos mais velho que ela. Isso não vai dar bom. Não, mas estou apaixonado, eu vou me casar com ela. Tudo bem, mas ela é muito nova. Ela vai fazer faculdade logo, logo. Você, além de ser mais velho, você é feio. Você não é rico. Ela quer medicina. Lá na faculdade de medicina vai ter um monte de gente que tem mais dinheiro que você. Não, mas vai. Aí ele saía com ela, nessa época, ia para os barzinhos, para os restaurantes, e ela com os amigos. E ele ficava ali parecendo uma estátua, porque não tinha o que conversar. Aí ficava ali, ela sentada na mesa, com os coleguinhas, com as amiguinhas, e dava filosofia. Aí quando ele abria a boca era, não, mas sociologicamente falando, isso aí é assim, assim, assim. Você imagina, 19 anos de idade na mesa, tudo bebendo, quer saber de tudo, mesmo de Sartre, Nietzsche, Platão. Quem quer saber desse povo aí? Na hora lá do gogó? Ninguém. Mas o homem não tinha conversa. Por quê? Era muito mais velho, ritmo diferente. Não tinha um belo dia, tô descendo. Belo dia não, coitado, um triste dia. Um triste dia. Tô descendo Getúlio Vargas ali. Eu, Peugeotzinho 206 que eu tinha, tribulação. Tô descendo aqui carro, vejo um homem barbado. No meio da calça. Parei o carro, falei, filho de Deus, que é isso? Entra aí, meu amigo. Que escândalo é esse? A fulana terminou comigo. Isso porque tinha passado no vestibular há quanto tempo? 3 meses. Gente, é desastre anunciado. Mas porque ele era o ignorante? Não, o cara era inteligente pra caramba. É porque ele era uma pessoa que não tinha condição? Apesar de ser professor, era um cara que ganhava muito bem, reconhecido na cidade, tinha um patrimônio. Não era. Tanto é que, olha, gente, aqui não pode rir da desgraça dos outros, né? Mas ele pagou uma viagem para o México, ela terminou e ficou pagando a prestação da viagem uns 3 meses ainda. E na época eu falei, você tá doido de financiar a viagem para o México? Você nem casou, homem. Não, mas ela me ama. Amou tanto que foi para o México, aproveitou, conheceu o México e deixou as parcelas para ele.
O que aconteceu nesse relacionamento foi, óbvio, uma questão de choque de gerações. Não tinha como dar certo. Repito, gente, pelo amor de Deus, eu sei que tem gente que casa com gente com 20, 24 anos, minha mãe é assim, mas é exceção. Exceção não configura-se regra. Exceção não justifica a regra. A regra é, não tem comunicação, relacionamento fadado a não dar certo. Não tem comunicação, relacionamento fadado a ter problemas. Pregação é a mesma coisa. Se você fala uma linguagem, eu vou usar, ontem eu estava brincando com o Bisnaga aqui, né? O pastor William, né? Foi falar aqui ontem, aí falou assim, nessa magna conferência. Cadê o pastor dele, não? Pastor William, nessa magna conferência. Aí o Vitor chegou, né? É um prazer inenarrável. Aí o Bisnaga olhava para mim e falava, vou no Google aqui para você. Google, significado inenarrável, Google Magna. É claro que é uma brincadeira nossa, mas, gente, eu já fui em congresso de adolescente aqui em Uberlândia, e ontem eu comentei com vocês que a dificuldade dos líderes em achar pregador é exatamente essa, que parecia que o cidadão estava pregando o conselho de pastores, do Compass. Uma linguagem pesada, um assunto que não tinha nada a ver para adolescente, sabe? Um negócio desconectado completamente dos adolescentes. Aí você vê adolescente mascando chiclete, encostado no ombro do colega, cutucando o outro, rabiscando o papelzinho assim, entendeu? Por quê? Porque não está tendo comunicação. Lembra que eu falei ontem que comunicação é conectar-se? Lembra? E eu vou repetir o que eu falei para quem não estava aqui ontem, aprenda isso. Comunicação pressupõe interação. Se não tem interação entre quem está te ouvindo e você, esquece, está cheio de ruído no seu discurso. Está cheio de ruído. Já assistiu um filme com imagem ruim? Esses meninos aqui não sabem o que é isso não. Mas, o pastor Bisnaga comentou ontem, mas o que era assistir um programa com chuvisco na tela? Ô tribulação, é difícil demais, terrível, né? E então o que acontece? Tem pregações e ensinos que são exatamente dessa forma. Gente, deixa eu bater nessa tecla mais uma vez. A palavra de Deus é a mesma, o teor é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. O nosso Deus não muda, a palavra de Deus permanece para sempre. O que eu estou dizendo para você é, precisamos entender como transmitir esse conteúdo. Sabe como é que a gente chama isso na pedagogia? Transposição didática. O que falta muitas vezes para nós líderes, para nós pastores, essa transposição didática. Quais são os maiores pregadores hoje para adolescentes do Brasil? Mesmo que não seja em nossa denominação. Olha o discurso deles. Olha a linguagem deles. Não tem um português gramaticalmente impecável, escolha de palavras, nem entonação de voz. Você quer perder adolescente? É você entonar a voz. Você quer perder adolescente? É você começar a fazer postura de voz. Eu falei isso aqui ontem. Meus amados adolescentes, nesta tarde eu venho. Imitei muito demais essa minha vida, tá, pessoal? Imitei muito. Já era. Esqueça. E vou dizer mais, líderes, o preço que vocês pagam é muito alto. Eu vendo um produto que ninguém quer comprar. Matemática. Não tem cheiro, não tem peso, não é fácil, ninguém quer comprar. Mas todo ano, pela misericórdia e graça do Senhor, eu sempre estou ali, entre os professores mais bem avaliados, em todos os colégios que eu passei. Por quê? Porque, meu irmão, quando eu entro na sala de aula, cadê a Emily? Ela está por aqui? A Emily é minha aluna. Eu quase derrubo a lâmpada, se deixar. Porque eu fico doido na sala de aula. E sabe por que eu faço isso? Porque eu amo, tá ali, eu amo o que eu faço. Então tem dia que eu estou mal. Tem dia que eu estou doente. Estou mal mesmo. E eu chego lá, meu filho, e eu tento dar o meu melhor. E tento conhecer o máximo o meu aluno, saber o nome dele,
saber onde ele é, conhecer a realidade da família. E olha, reclama não, porque são 1.158 alunos na minha mão. 1.158 alunos, segundo ano, terceiro ano e pré-vestibular. Fora os online que eu dou aula. Tem aluno lá do Recife, Paraíba. Tem aluno de BH, porque tem os meus cursos online. E eu preciso fazer isso. Você quer achar difícil? Se é difícil a interação presencial, você imagina dar aula online, na frente do computador. Sabe como é que você quebra isso? Essa barreira? Comunicação. Comunicação. Aí é outra conversa. Porque aí é o seguinte: a forma como você fala, a forma como você reage, os exemplos que você usa. Você quer ganhar um adolescente? Coloca um exemplo do dia a dia dele na aula. Mas assim, né, gente? Não vai usar como exemplo o desenho do He-Man, né? He-Man é da minha época, pessoal. Ah, então você é Power Rangers? Pelo amor de Deus, isso aqui é Power Rangers não, gente. Entendeu? Você tem que usar, por isso que eu disse, precisa conhecer a realidade para usar os exemplos atuais deles. Ontem eu brinquei com vocês que temos uma aula prática. Volta na pregação do pastor Bisnaga e olha os exemplos que ele usa para comunicar com os adolescentes. São exemplos de hoje, seja para o bem ou para o mal, mas são exemplos do que eles vivem hoje. Então, primeira coisa, gente, precisamos quebrar a barreira. Ontem eu citei esse texto e eu quero deixar bem claro. Paulo, um dos maiores pedagogos da Bíblia, ele fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 22. Tornei-me fraco para quê? Com os fracos, para ganhar os... Fiz-me tudo para... Não. Fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para... Não, gente, repita todos. Fiz-me tudo para... por... Mas de novo. Quando eu fizer assim é todos, tá bom? Fizer assim é todos, tá? De novo. Fiz-me tudo para por os meios salvar a alguns. E aqui tem uma lição para você. Você pode seguir à risca a cartilha que Jezrael disse aqui hoje. Você não vai salvar todo mundo. Ô líder, Marcone, meu filho, Meire, minha filha, pare de querer carregar o mundo nas costas de vocês, achando que vocês vão salvar todos os adolescentes. Se você fizer isso, você vai adoecer. Porque Paulo mesmo disse: eu fiz tudo possível, eu fiz-me de tudo para tudo, eu fiz-me todo para ganhar a todos, mas apenas alguns salvaram. Mas acredite, esses alguns fazem uma diferença enorme na sua vida. Quando você lê A Cruz e o Punhal, pastor David Wilkerson, que ele conta a história do pastor Nick Cruz. Quando você lê A Cruz e o Punhal, quantas pessoas David Wilkerson evangelizou ali nas ruas de Nova York? Quantos jovens não foram na casa dele? E quantos morreram infelizmente ali? Mas aqueles que se salvaram estão impactando gerações até hoje. O negócio é o seguinte: você até pode não salvar todo mundo, mas alguns que você salvar serão grandes pastores. Alguns que você salvar vão ser grandes cantores, vão ser grandes missionários. E é assim, é uma PG. Você salva 2 para 2 ganhar 4. Você salva 4 para 4 ganhar 8. Você salva 8 para 8 ganhar 16. E 16 para ganhar o mundo em nome de Jesus. Tenha comunicação com eles. Paulo fala sobre isso aqui. Já caminhando para o final, gente. Caminhando para o encerramento. Outra dificuldade que nós temos aqui é exatamente com a falta de conhecimento religioso. Provérbios capítulo 22, verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve, e ainda quando for velho, não se desviará dele. O grande problema é que existem outras igrejas. Escute, isso aqui é muito sério, gente. Adolescentes, preste bem atenção no que eu vou falar preste bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês.
Existem igrejas que elas resolvem fazer tudo o que eu falei. Elas vão caprichar no lúdico, elas vão usar tecnologia, elas vão calibrar a informação, a linguagem para falar. Só tem um problema: elas vão tirar a Bíblia do centro. E aí elas querem que a igreja vire um parque de diversões para o adolescente, onde a regra é: se divirta. Conhecimento bíblico a gente vê depois, lógica bíblica a gente vê depois. O importante é você se divertir. Sabe o que você está fazendo? Fazendo uma construção oca, sem base. Vai acontecer o quê? Quando ele for confrontado na sua fé, ele não vai saber responder, porque não teve conhecimento bíblico. Não teve conhecimento bíblico. Eu me lembro do pastor Nick Moretti contando que visitou, eu até citei isso no podcast, o Rodrigo vai lembrar disso. Ele visitou uma grande igreja, uma mega igreja, extremamente conhecida. Eu vou falar de onde é a igreja, um monte de gente vai saber qual é a igreja que é, mas por favor, na Austrália, uma das maiores denominações do mundo hoje, e que inclusive é extremamente conhecida pelo, primeiro, suas músicas, e segundo, o seu trabalho com os adolescentes. Essa igreja inspirou outras igrejas e outros conjuntos, talvez o mais famoso, esse Dia do Trono, foi inspirado. Ana Paula Valadão passou anos estudando nesse lugar. E ele conta que ele visitou essa igreja. Eu quero contar isso aqui um momento. Ele foi fazer um curso lá, para lidar com adolescentes. Quando ele chegou, e ele conta isso, a igreja é muito grande, e essas mega igrejas, elas são construídas no formato de arenas, certo? Elas são arredondadas. Se você olhar as igrejas americanas, elas têm esse formato, espécie de um estádio redondo assim. Então, o púlpito fica no meio, e as arquibancadas ao redor. Ok. Quando ele chegou com a esposa para o evento, havia uma fila com milhares de adolescentes. E logo na entrada tinha uma pilha. Eu vou falar o nome, McDonald's, né? Tinha uma pilha de sanduíches McDonald's, o Big Mac. Tinha um monte. E eles podiam pegar quantos quisessem. Então tinha adolescente que chegava com uma mochila, Damares, com a mochila, e colocava o lanche lá dentro. E entra, imagina, meu Deus, imagina um negócio desse aqui. Imagina uma pilha de McDonald's. Eu ia nem conseguir levar minha filha para casa, ia ficar aí, morar. Não é? Então eles entravam, comendo sanduíche da mochila aqui. Ok. E aí começava o louvor. E vai. E aí os adolescentes ficam doidos nessa hora. E dizem, pulando, yeah, Jesus, God is good, yeah. Vai lá, beleza. Depois do louvor, então assim, aquele jogo de fumaça, aquela coisa toda, e os adolescentes inspirados. Agora vamos escutar a pregação. Meu líder Alexandre, acredite se quiser. Nick diz, isso está no podcast dele para o Dizascope, viu gente? Está público. Ele conta que nessa hora, os adolescentes pegavam, na hora da pregação, quando a pessoa começou a pregar, começou a chover hambúrguer em cima da pessoa. Sabe os lanches que guardaram? Os adolescentes pegavam e jogavam hambúrguer nas pessoas. Pá! Quem não jogava hambúrguer, ele parou e olhou, e tinha um monte de adolescente que subia as escadarias assim, ó. Lembra que eu falei que é como um estádio? Um estádio? Então tem o púlpito aqui, tem vários lances de galerias. E aí os adolescentes saíam das galerias inferiores e iam para as superiores e vinham ficar conversando, resenhando, beijando na boca. Eu te pergunto, o que aconteceu? Estava cheinho de adolescentes, lotado, mas fracassando fragorosamente na sua missão. Sabe por quê? Porque quis comprar o adolescente com diversão, pescar pelo estômago, e esqueceu que a semente que pesca
não é o lanche. A semente que pesca não pode ser o jogo de luzes. A semente que pesca não pode ser a gincana do retiro. A semente que pesca não pode ser o futebol de sabão. A semente que pesca não pode ser a varoagem. A semente que pesca não pode ser o nome de pregador ou de cantor famoso. A semente que vai pescar seu adolescente de verdade chama-se Bíblia Sagrada. Não caia no engodo do diabo de querer tirar a Bíblia para colocar no seu culto, para colocar no seu retiro só diversão. Tem que ter diversão? Tem que ter. Tem que ter lanche? Tem que ter. Mas principalmente tem que ter Bíblia Sagrada, ensinamento da palavra de Deus. E eu termino aqui dizendo o seguinte: ontem foi citado aqui como são comuns a adolescentes desviarem. E eu termino a minha participação dizendo: esteja preparado para tirar dúvidas e questionamentos dos seus adolescentes. Olha, anote esse versículo, por favor. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Líder, dá um jeito de pôr isso aí salvo, você nunca esquecer isso. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Estejam sempre preparados, não é algumas vezes, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Você entendeu o versículo? Eu vou repetir para você: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa, a qualquer adolescente que perguntar para você a razão da esperança que há em você. Você não quer perder esse adolescente? Você não quer perder ele para o mundo? Explique para ele por que nós cremos o que nós cremos. Diga para ele o que a Bíblia fala. Explique para ele a razão da fé. Nunca use respostas como porque o pastor quer que seja assim, ou porque o Marconi falou que é desse jeito, ou porque o meu pai, o seu pai diz. Não faça isso jamais. Tudo aquilo que se relaciona à fé, tudo aquilo que se relaciona ao que nós cremos, precisa ser explicado. Irmão Israel, mas eu não tenho conhecimento. Então vai ler, vai estudar, vai pesquisar, vai se preparar. Coisa mais ruim que tem é um líder que não quer se preparar. Coisa mais ruim é um pastor que não quer se aprofundar. Coisa mais ruim que tem é um profissional que não quer se aperfeiçoar. Se na vida secular já é ruim, imagina na igreja. Vai ler um pouco de psicologia do adolescente, vai ler um pouquinho sobre os dramas, sobre sexualidade, sobre questão hormonal, vai ler sobre questão familiar. Eu não sou pai, se vira. Vai ler livros sobre criação de filhos, sobre criação. Dá um jeito. Por quê? Porque você é líder de adolescente. Lá no mundo está cheinho de profissional para ensinar coisa errada para ele, viu? Lá no mundo está cheinho de professor para ensinar coisa errada para ele. Ele passa muito mais tempo na escola ouvindo o professor do que ouvindo o pai em casa. Ele passa muito mais tempo na escola ouvindo o coleguinha do que ouvindo o pastor na igreja. E você está aí de bem boa, braço cruzado, achando que é normal, achando que não pergunte para mim. Acorda, líder, acorda, conheça a razão da sua fé. E eu vou orar por vocês, sabe por quê? Porque sobre vocês repousa, na minha visão, uma das maiores responsabilidades da igreja. Vou dizer, para mim só rivaliza com adolescente infantil. Para mim infantil e adolescente, não é juventude, Márcio, não. Que é importante. A Assembleia de Deus sempre errou, porque o olhar detalhista foi sempre em cima dos jovens. Está errado. Jovem chegou, já era. Tem igrejas aqui e congregações que não precisa ter conjunto de adolescentes, mas tem que ter do jovem. Você chega lá, só tem adolescente de 12, 13, 15 anos. Tudo vira jovem, não tem adolescente. Está errado. Porque a maior responsabilidade é a formação humana. 19 anos está com a mente feita, 20 anos está com a mente feita. Agora, criança e adolescente é a fase da moldagem. E sabe o que a igreja faz? Adolescente? Quê? Pelo amor de Deus.
Então eu vou orar por vocês, porque essa foi sempre a minha preocupação. Pode ficar em pé. Sempre foi a minha preocupação. Quando Deus colocou no coração do pastor Avo, de outros líderes aqui, a necessidade de fortalecer esse departamento, foi um chamado de Deus. Nós precisamos conter os nossos desvios. Nós precisamos segurar nossos jovens na igreja, nossos adolescentes. Gente, olha, eu peço perdão porque eu tive que fazer um baita resumo de alguns tópicos aqui, mas eu espero que vocês tenham entendido aquilo que Deus colocou em meu coração para passar para vocês. É um eterno aprendizado. É um eterno aprendizado. Deixa eu falar com vocês, adolescentes. Eu fui líder de adolescentes com 15 anos de idade. 15 anos de idade não, fui de jovens. Olha que ideia. Não sei o que passa na cabeça desse povo, não. Fui líder de jovens, geral, do campo, com 16 anos de idade. Só Deus sabe o que eu sofri. Mas tem uma coisa, Deus pega algumas pessoas assim e dá umas sacudidas para eles passarem para os outros as experiências. Então hoje eu entendo que foi um processo que eu tive que passar, que eu não recomendo para ninguém. Não recomendo. Queimar etapas. Não recomendo. Mas eu digo uma coisa para vocês, se preparem. Porque logo, logo são vocês que vão assumir lideranças aí. São vocês que vão assumir frentes de departamentos. E é rápido, viu? Não é? É rápido. Parece que esses dias que eu estava subindo na árvore de 7 copas lá na minha casa, lá, ficando de cabeça para baixo. E olha só, tanto que o tempo passou rápido. E a minha oração nessa tarde é que para vocês líderes, Deus desça um bálsamo. Porque eu sei que muitos de vocês estão cansados. Eu sei que muitos de vocês estão a ponto de desistir. Mas esse liderar não podia acabar sem eu ser porta-voz de Deus para vocês aqui nessa tarde, para dizer: não solte a mão do arado. A carga não é fácil, não é brincadeira. Talvez seja um dos departamentos mais difíceis de liderar. Mas nessa tarde Deus está derramando sobre vocês força, para que você não abra mão desse chamado, em nome de Jesus. Se você crê nisso, receba, tá? Porque hoje Deus está renovando as suas forças. Hoje Ele está te capacitando ainda mais. Não navegue sozinho, procure liderança geral. Conecte-se entre vocês, compartilhem a dor de vocês, tenham experiências uns com os outros. A gente quebra o macarrão sozinho facinho. Agora pega o feixe de macarrão junto e tenta quebrar para você ver. Você não quebra. Não quebra, por quê? Porque juntos tem força. A própria Bíblia fala isso. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Fortaleçam uns aos outros. Faça uma rede de amizade. Não navegue sozinho. Está difícil, procure ajuda com outros líderes. Troque experiência. Deixa Deus usar vocês para que esse trabalho cresça cada vez mais, em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu comigo assim. Meu Deus, Pai amado e Pai querido, nesta tarde maravilhosa, eu estou apresentando a Ti cada um desses líderes que estão aqui, cada um desses adolescentes, cada um desses regentes que estão aqui nessa tarde. E eu peço a Ti, ó Deus, humildemente, que o Senhor continue falando nesses corações. Deus, aqueles que estão cansados, que vieram aqui nessa tarde, que só Deus sabe como chegaram. Muitos nem conseguiram vir hoje, ó Pai. Estão nas suas casas, estão preocupados, estão pensando em largar, em passar para frente. Eu peço a Ti agora, meu Deus, em nome de Jesus, visita esse líder agora, visita essa líder, visita esse regente, visita esse adolescente, dê a eles forças para não parar na caminhada, dê-lhes sabedoria para aconselhar, dê-lhes discernimento para fazer as melhores escolhas. Espírito
Espírito Santo, Tu és o Espírito de sabedoria, de conhecimento, e eu peço a Ti nessa hora, que onde houver um líder, um adolescente, com as mãos levantadas, ouvindo esta oração, e se alguém assistir depois por gravação, em nome de Jesus, ó Pai, nos fortaleça, dê inteligência e capacidade. Nós não perderemos essa batalha, nós não perderemos essa luta. Nós entregamos em Tuas mãos, Espírito Santo, cada adolescente, ó Pai, e nós declaramos que o Convictus está nas Tuas mãos, e que esse departamento irá crescer cada vez mais, em nome de Jesus. E quem concorda, diga um amém bem forte para Jesus. Deus abençoe.